Então, meus amados, neste trecho aqui, Mateus capítulo 2, de 1 a 12, este relato, logo após o nascimento de Jesus, chegaram 3 reis magos que vieram do Oriente a Jerusalém, e eles sabiam que Jerusalém era a capital da terra de Israel, do povo de Israel, e acharam que o rei, dos judeus nasceria em Jerusalém, e perguntaram pelo menino. E isso gerou um rebuliço na cidade, porque eles foram perguntar no palácio. O palácio, quem estava reinando à época era Herodes, que não era judeu. E Herodes ficou apavorado e diz que perturbou toda Jerusalém, ou seja, o assunto se espalhou. É nascido o rei dos judeus? Que isso? Como assim? O rei dos judeus é o Cristo, é o Messias. E aí Herodes reuniu os escribas, os sacerdotes, os líderes, e lhes perguntou: onde é que vai nascer o Messias? E eles disseram: os profetas falam que é em Belém de Judá, porque Belém era a cidade onde Davi havia nascido. E Deus havia prometido a Davi, o rei Davi, que da descendência dele nasceria o Cristo, o Messias. E tanto Maria quanto José, ambos eram descendentes de Davi. Tanto que eles estavam morando na Galileia, na região da Galileia, na cidade de Nazaré, e eles, por causa de um decreto de César Augusto, eles tiveram que se inscrever. Houve um censo naquela época, e eles tinham que se inscrever no censo na cidade dos seus ascendentes. Então eles viajaram até Belém, uma jornada de vários dias, e lá Jesus nasceu. Então, diante daquele alvoroço, daquela perturbação, daquele tumulto da cidade de Jerusalém, todos souberam da fala dos 3 reis magos. Eles tinham visto uma estrela, eles vieram do Oriente e tiveram uma revelação divina de que o Messias, o Cristo, havia de nascer na terra de Israel. E Herodes chamou aqueles 3 reis em separado e disse para eles: quando é que vocês viram a estrela? Quando é que vocês viajaram e tal? E eles deram todos os detalhes, e Herodes disse: quando vocês encontrarem o menino, me informem, me digam, contem para mim, porque eu quero ir lá e também adorá-lo. Então, com esta informação, os 3 reis magos seguiram para Belém e viram novamente a estrela que os havia guiado no caminho. E a estrela parou sobre o local onde Jesus estava. E entrando, eles acharam Jesus com sua mãe, seu pai adotivo, digamos, José, e deram ali o testemunho e adoraram o menino e abriram os seus tesouros, ofertando ouro, incenso e mirra. Esse tempo, do Natal, hoje nós estamos celebrando o Natal de 2023, é um tempo de reflexão. Esse fechamento
de um ciclo. Cada ano que encerra, temos essas festas natalinas, festas de Ano Novo, e celebramos, encontramos os familiares, os amigos. Não sei se vocês repararam, as pessoas ficam mais alegres ou mais corteses no trânsito, se diz mais muito obrigado, mais amabilidades, a troca de presentes. E muita gente pensa, isso aí é tudo falso, pura hipocrisia. Veja, nós somos humanos e o nosso coração dentro de nós, somos imperfeitos, pecadores, e a gente realmente pensa, sente muita coisa ruim. Todo mundo. Não tem um que seja isento dessa natureza humana de imperfeição e pecado. E ao longo do tempo da convivência, as diferenças acumulam. É como se juntasse o lixo da sua casa. Imagina que desde o ano passado você não jogou nenhum lixo fora lá na sua casa, nem de comida, nem de embalagem, não varreu, não limpou, não fez faxina. Como estaria a sua casa agora, um ano depois? Um lixo, cheio de comida podre, mal cheirosa, rato, barata, mosca, coisa horrível, inabitável, insalubre. Então, no coração e na mente, a gente também guarda as coisas. A gente também guarda os restos, os lixos, as diferenças dos relacionamentos, as coisas malditas, as coisas faladas de um jeito errado, as coisas entendidas de um jeito errado. Pessoas às vezes irritadas, não é nem com você, mas te dá uma rabanada. Difícil. Aí você diz, mas agora vem com um pratinho de rabanada para mim. Me deu um tanto de rabanada esse ano. A gente precisa pensar que esse tempo é um tempo de reflexão e de revisão. E revisão para limpar o coração. Revisão para desamargurar a nossa alma. E não só uns com os outros, mas com a política, com as instituições, com Deus. A gente guarda ressentimentos até contra Deus. E a gente precisa limpar a alma, lavar a alma. E o princípio que resolve, que funciona para isso, é liberar perdão, é pedir perdão. Quando a gente, na nossa mente, libera perdão, e quando a gente, no nosso coração, a gente se arrepende e pede perdão, isso limpa. Para isso Jesus veio, para isso Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para o perdão da nossa alma, derramou o sangue dele em nosso lugar e ressuscitou, vivendo eternamente, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Falar um pouquinho dos Reis Magos agora. Tem um autor muito interessante, ele é até um missionário, antropólogo, um cara muito culto, mas um homem de Deus, chama Dom Richardson. Ele tem vários livros, o Totem da Paz. Tem um livro dele que chama O Fator Melquisedeque, que ele faz um estudo sobre este sacerdote do Deus Altíssimo, contemporâneo de Abraão.
E este Melquisedeque era um homem que conhecia Deus. Deus se revelou para Melquisedeque. E o Dom Richardson, ele fala que Deus se revelou para as nações no passado e colocou no coração de cada cultura o que ele chama de fator Melquisedeque, esse fator de uma revelação do amor dele, da vinda de um Salvador. É muito belo esse livro, quem puder ler vale a pena, porque ele fala sobre isso nas missões que ele participou e de estudos de missões, de missionários indo para povos não alcançados no Oriente, e que traziam na sua cultura, até mesmo entre os canibais da Nova Guiné, tinha lá na cultura deles uma marca dessa, vamos dizer, dessa verdade ancestral de que Deus falou com os homens. E obviamente Deus falou com Abraão, Deus se revelou a Abraão, Deus fez um pacto com Abraão, e a partir de Abraão Deus criou a nação de Israel como o povo chamado para um exercício sacerdotal, para um mover profético, e escreveu a Bíblia, e dessa descendência nasceu Jesus, o Messias. Mas, por exemplo, esse fator Melquisedeque que o Dom Richardson fala, ele se revelou aqui nesse texto de Mateus 2, de 1 a 12, porque Deus falou com esses magos do Oriente. Eram 3 reis que tinham uma busca espiritual, e Deus revelou para eles que o Messias estava nascendo, e mostrou um sinal no céu para eles, e eles creram, se prepararam para uma viagem longa. Não pensa que esses 3 magos viajaram sozinhos. Eles carregavam ouro, incenso e mirra, essas especiarias eram muito caras, e o ouro. Então eles estavam com uma equipe, né, em torno deles. E eles fizeram esta viagem. Por quê? Porque acreditaram. E é impressionante, porque esse testemunho que os 3 reis deram mexeu com toda Jerusalém. Todos os líderes judaicos, os sacerdotes, os escribas, receberam essa informação. Herodes também. E o mais crítico, sério, dramático, é que Herodes também acreditou. Tanto que ele falou para os magos, secretamente: vai lá, descobre onde o menino está, depois vocês me informam, porque eu também quero ir adorá-lo. Então Herodes acreditou, só que ele não acreditou como aqueles 3 reis magos. Ele acreditou dentro da perspectiva do jogo de poder. Ele acreditou que o Messias nascendo seria o rei dos judeus e ele perderia o lugar dele, e os descendentes dele perderiam o poder da coroa. Ele acreditou, e com má intenção ele chamou os magos e falou: depois vocês me contam que eu vou lá adorá-lo. Aqui no Evangelho de Mateus não conta, mas no de Lucas conta que
depois, eu não sei se é Mateus ou Lucas, mas conta que depois que Herodes, aqui conta nesse texto que nós lemos, Mateus 2, de 1 a 12, que os magos, depois que adoraram a Jesus e o apresentaram as suas ofertas, Deus deu uma revelação em sonhos para eles, e eles voltaram por outro caminho, não voltaram por Jerusalém, e não informaram a Herodes onde o menino estava. E também Deus deu um sonho para José, e disse: José, foge do Egito, porque vão tentar, foge para o Egito, pega Maria e o seu filho e vai para o Egito. E José de noite pegou e foi-se embora para o Egito, porque poucos dias depois Herodes mandou os soldados matar todas as crianças de Belém de 0 a 2 anos de idade. Então, de fato ele acreditou, mas de fato a intenção dele era perversa. E aquelas ofertas que os 3 reis trouxeram, elas serviram de provisão para José ir para o Egito, e passaram a temporada lá, porque passaram-se alguns anos, José, Maria e Jesus. Não tem o prazo correto, mas depois de um tempo José recebeu uma nova revelação, um novo sonho, e o Senhor dizia para ele: pode voltar para a terra de Israel, porque aquele que queria matar o menino já se foi. Herodes havia morrido. E José pegou Maria e o menino e voltaram. E ele ficou temendo, porque era o filho de Herodes que estava reinando, um tal de Arquelau. E aí José foi para o norte das terras de Israel, na região da Galileia, na cidade de Nazaré. E é interessante porque cumpriu-se mais uma profecia. Dezenas, centenas de profecias sobre a vida do Messias cumpriram-se na vida de Jesus. Uma delas era: ele será chamado Nazareno, de Nazaré. Então, primeiro ponto, Deus fala com você. Deus falou com aqueles 3 reis magos. Se você deseja, se você anseia, se você busca, Deus fala. E Ele lhe ensina, e Ele ilumina você. Segundo ponto, quando Deus fala, Ele traz alegria, vida, porque Deus ama a gente. A Bíblia diz que Deus nos amou de uma tal maneira, de uma forma tão profunda, que deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a fala de Deus gera alegria. Os magos foram com alegria. Quando eles viram a estrela, eles se alegraram. Por quê? Eles estavam no rumo, eles estavam no caminho certo. E quando encontraram a Jesus, eles o adoraram. Agora, esses homens adoram a Jesus, não como Herodes disse que queria adorar. O adoram mesmo, reverenciando, admirando. E ofereceram ouro, incenso e mirra. Esses 3 elementos, eles podem representar 3 coisas interessantíssimas, necessárias, fundamentais na vida cristã. O ouro pode simbolizar a gratidão. O incenso, o louvor. Porque o incenso sobe.
a Deus, em cheiro suave. E a mirra, o óleo, a mirra representa o nardo, o perfume, a adoração. Nesse tempo, além da gente pensar, rever, reciclar nosso coração, limpar a alma, perdoar, pedir perdão, renovar propósitos, a gente deve renovar nossa gratidão a Deus. Os reis magos vieram e expressaram o sentimento de gratidão a Deus. Deus nos fez saber desse mistério, o nascimento do Messias. Gratidão a Deus pela existência. Veja bem, você existe. Não pediu para nascer, ok. Mas você existe, você está aqui e sabe que você é você. Isso é uma dádiva. Isso é um dom que Deus lhe deu. O dom de ser, de existir. O seu corpo, suas forças, sua saúde. Então o ouro representa isso. A nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele nos deu. Aquilo de precioso que Ele nos legou, a vida. E até aqui, o Senhor tem sustentado a sua vida. Gratidão é dizer muito obrigado, é dar graças, é desenvolver esse sentimento de reconhecimento, é olhar, é pensar, é refletir e reconhecer de onde vem a vida, de onde vem as bênçãos, a saúde, as forças, a proteção. Então, nesses dias, cultive, desenvolva essa atitude de gratidão a Deus. E o louvor? O que é louvor? Imagina que é como se fosse uma sequência, né? A partir da gratidão, quando você começa a agradecer, o que? Eu agradeço a Deus a minha vida, eu agradeço a Deus o meu trabalho, eu agradeço a Deus a minha saúde, eu agradeço a existência. Então, quando você começa a agradecer, você começa a contemplar Deus, contemplar o que Ele faz, contemplar o que Ele fez. E louvar além de agradecer, é reconhecer, exaltar a pessoa e os feitos de Deus, é glorificar, é dar a glória, é dar o engrandecimento, exaltar a Deus pela beleza da criação. A grandeza e a majestade de Deus estão reveladas na criação. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Porque o que de Deus se pode conhecer neles, na criação dos céus, se manifesta. Porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Tempo atrás, uma pessoa que eu conheço contou que a filha dela, de tipo 6, 7 anos, falou assim: ô mãe, como é que eu vou saber que Deus é Deus?
Como é que eu vou? Eu fiz uma pergunta dessas de criança, assim, que a gente não ousa fazer. E a mãe ficou sem saber o que respondia para a menina. E aí a ajudante dela falou, que era uma cristã também, falou para a garota assim: olha o céu, olha a natureza, olha o azul do céu, as estrelas, o sol, o mar, o verde, olha a criação, que você vai ver como Deus é grande, que você vai ver a majestade de Deus. É o que Paulo fala aqui. As suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Você imagina o universo, só a nossa Via Láctea. Os caras pensam em torno de 1 trilhão de galáxias, cada uma com 200, 400 bilhões de estrelas. Imagina, isso tudo está funcionando, está andando, tem dia, tem noite, tem verão, tem inverno, tudo isso está em harmonia. E Deus é Deus, e Ele guia todas as coisas. E você, pela criação, você pode olhar e louvar o Senhor. Você pode olhar pela sua vida, pela sua história e agradecer e louvar e exaltar o Criador. O Salmo 8 diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. E aí, no verso 9 diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Pode ligar o ventilador, desliga o ar, desliga o ventilador. Então, vimos a gratidão, o louvor, e agora, então, o ouro representando a gratidão, o incenso, o louvor, que sobe, um cheiro suave, e a mirra, que representa a adoração. Um exemplo da mirra que a gente tem na Bíblia é Maria, irmã de Lázaro. Jesus havia ressuscitado a Lázaro. Maria amava Jesus profundamente, tinha uma gratidão profunda a Jesus. Poucos dias antes da morte de Jesus, Marta convidou Jesus para ir à casa deles. Marta era irmã de Maria e também de Lázaro. Que a temperatura aqui dentro está mais fresca do que lá fora. Daqui a 10 minutos lá. Mas Maria e Marta tinham convidado Jesus para um jantar. E Jesus estava à mesa e Maria pegou um vaso de alabastro cheio de nardo puro, que é uma tipo de um perfume, de uma mirra, caríssimo. E ela, geralmente a boca do perfume, ela é estreitinha, né? Não é igual a boca de uma moringa, que você derrama água. Não, é uma boca bem fechadinha. E ela queria derramar aquele perfume todo sobre Jesus. E ela foi e quebrou aquele vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus e untou a Jesus com aquele perfume e os seus pés, e enxugou os seus pés com os seus cabelos. E Maria fez isso por puro amor, pura adoração. E os outros discípulos disseram: como assim, mulher? Que desperdício! Um vaso desse de nardo puro vale o salário de um ano de um trabalhador.
Podia pegar isso, vender e dar aos pobres. Um dos que falou isso foi Judas Iscariotes, que traiu a Jesus. Mas ele é tipo Herodes, ele acreditava nas coisas, mas para o lado ruim. Porque ele é que o Judas era o tesoureiro da parada ali, ele estava com a bolsa de João, que ele de vez em quando roubava da bolsa. Então, não era o interesse genuíno pelos pobres. Jesus disse para aqueles discípulos, os outros também, que não tinham interesse de roubar, também falaram nessa lógica do utilitarismo, criticando Maria. E Jesus disse, deixai-a, não perturbai essa mulher, porque esse bem que ela fez para comigo, ela ungiu o meu corpo, preparando para a sepultura. E é interessantíssimo, porque aquele perfume era muito poderoso. E aqueles dias, Jesus ficou rescindindo com aquele perfume. Passou aquela semana com aquele bom cheiro. E Jesus disse para os discípulos, o que esta mulher fez por mim não será esquecido, e onde quer que este evangelho for pregado, será lembrado o que ela fez. A adoração é mais do que a gratidão, mais do que o louvor. A adoração é você amar a Deus sobre todas as coisas. A adoração é você admirar, é você honrar, é você temer, reverenciar a pessoa de Deus com todo o teu coração. Adoração é você colocar na pessoa de Deus o seu foco total. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, Tu és tudo para mim. A Dirlene estava falando aqui no momento do louvor, ela disse que a neta dela pula quando vê a avó, pula de alegria, pula de amor. A criança ama aquela avó e expressa isso. A adoração é amar a Deus como uma criança ama a sua mãe, como uma criança ama a sua avó. Mas, veja bem, o nosso amor de criança é um amor que está ligado às nossas entranhas. A criança ama de paixão, porque ela precisa profundamente da mãe. Então, a percepção da carência que a criança tem é proporcional ao amor que ela devota àquela pessoa. Quanto mais a gente enxerga quanto a gente necessita de Deus, mais a gente ama. Mas esse, digamos assim, é o primeiro estágio do amor e da adoração. 1 João capítulo 4, versos 9 e 10 diz assim: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 9 e 10. Então Deus nos amou
e enviou o seu Filho, único, para que vivamos, para que sejamos salvos. Então Ele nos amou e fez esse ato de doação, esse presente maior, esse dom maior que é Cristo entre nós. E João diz: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. Este amor de Deus que nos atinge, Ele desperta em nós esse amor menino, esse amor de criança. Nesse mesmo capítulo, 1 João 4, verso 19, diz: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. A adoração tem a ver com este amor. Pensa, a gratidão, o louvor, a adoração, que é o amor. E o mandamento maior de Jesus é: ama a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu coração. Mas o nosso amor, ele pode amadurecer, ele pode se tornar um amor adolescente, um amor de paixão. E o nosso amor por Deus pode se tornar um amor maduro, um amor de troca e de entrega. A adoração é o ápice da vida cristã. A adoração é o ápice da nossa condição existencial. Como assim, pastor? Porque Deus, o Eterno que criou você para adorar. Mas não é adorar qualquer coisa. Não é como aquele negócio de Herodes, porque o que ele adorava na verdade era o poder, né? A grana, o poder, o status, era isso que ele adorava. Ele disse aquilo um 7-1 para pegar a informação. Ele acreditou no que os magos falaram, mas não é isso, adorar o poder, o dinheiro, a estética, a beleza, pessoas, que empresta sentido à vida. O que empresta sentido à vida é adorar aquele que criou o céu e a terra, aquele que é o único, vivo, verdadeiro, Deus eterno, o El Elyon, que está acima de tudo e de todos, aquele que é santo. Quando você o adora, você encaixa, você entra na sintonia para aquilo que você foi criado, porque Ele criou você para isso. Os passarinhos o adoram, as baleias o louvam, a natureza traz louvor a Deus, mas o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração é completamente diferente de tudo para Deus, porque você faz isso consciente, intencionalmente, propositadamente. Você agradece, você o louva e você o adora. A adoração é se entregar. Quando a gente ama de paixão, você quer ficar pertinho da pessoa amada e você quer se entregar a ela. Jesus, Filho de Deus, Ele é Deus e nós o adoramos. Ele é o nosso amado. A Igreja de Cristo nos últimos dias vai aprender a agradecer, louvar e adorar profundamente a Cristo, o amado. Sua vida tem sentido, sua vida tem razão de ser além das coisas da terra. Deus te abençoe. Faça o propósito de renovar e reciclar seus relacionamentos, seus propósitos, sua fé, sua esperança,
e, acima de tudo, renovar e reciclar sua paixão e seu amor por Deus. Deus te abençoe. Feliz Natal.